Olá todo mundo, eu sou o Luffy Steffen e estamos aqui para um Naftaluf especial, especialíssimo, comemorando 45 anos de Frenéticas. As tais Frenéticas estão comemorando 45 anos de existência neste agosto de 2021. É o que diz o livro As Tais Frenéticas. Eu tenho uma louca dentro de mim, de Sandra Pera, publicado pela Ediouro no ano de 2008. Então, com base nesse livro e na minha eterna paixão pelas frenéticas, que eu vou esmiuçar bastante no programa de hoje, vamos comemorar os 45 anos dessas mulheres que, até hoje, são insubstituíveis. Pois é, então aqui no livro da Sandra Pera tem um momento, na página 28, em que é esmiuçada essa questão cronológica da data. Então aqui está escrito, a estreia, 5 de agosto de 1976. Esta data querida para sempre guardada, Leoninas. Coincidência ou não, é o dia de aniversário de morte de Carmen Miranda e de Marilyn Monroe. Era para ter sido a nossa estreia, mas não aconteceu. A ideia era que cantássemos depois do show de Rita Lee. Não lembro o que houve, mas graças a Deus a apresentação dela atrasou e cancelaram a nossa. Nós adoramos esse adiamento, estávamos em pânico de entrar em cena depois de Rita. Já pensou em segurança? Ou seja, na verdade, hoje, 5 de agosto de 2021, seriam 45 anos de Frenéticas, né? Mas o show delas não aconteceu no dia 5 de agosto de 76, e sim no dia seguinte, 6 de agosto de 76. Então, de qualquer forma, 45 anos. Mas, afinal de contas, que show é esse? Né? Quando que as Frenéticas estrearam? Em 5 ou 6 de agosto de 76? Mas antes da gente revelar mais sobre essa estreia das Frenéticas, vamos esmiuçar um pouquinho o livro da Sandra Pera. Bom, nem preciso dizer que a Sandra Pera é uma das integrantes das Frenéticas. Olha ela aqui. E aqui também. Então, a Sandra Pera, na verdade, é a caçula das Frenéticas, né? Ela nasceu em setembro de 54, portanto tinha 21, quase 22 anos quando as Frenéticas estrearam em agosto de 76. E a Sandra Pera, atriz, cantora, diretora, produtora, é a irmã mais nova da Marília Pera, né? Da não menos maravilhosa Marília Pera, que todos conhecem, dispensa apresentações. E nesse livro, então, ela lançou esse livro que, na verdade, é a Sandra, né? Uma autobiografia, na verdade, é uma biografia das Frenéticas, né? É o ponto de vista da Sandra, mas o livro não é uma autobiografia da vida da Sandra, e sim da existência das Frenéticas, né? O livro foi lançado aqui em São Paulo, na FINAC da Avenida Paulista, em 2008. Eu estive lá, claro, e peguei alguns autógrafos. É por isso que aqui tem um autógrafo belíssimo da própria Sandra, em que ela diz: Luffy, um beijo grande, espero que você goste também das histórias. Beijão, Sandra. É porque eu devo ter dito pra ela na hora que eu adorava as Frenéticas, por isso que ela falou, espero que goste das histórias. E também tem um autógrafo da Du Moraes, que também autografou meu livro aqui. Que ela tá aqui, né? E o autógrafo tá em cima. Ela escreveu, Luffy, uma super beijoca da frenética Du Moraes. As outras integrantes também estavam lá, mas na confusão eu não consegui pegar autógrafos de todas. Mas entrevistei todas elas nesse dia e gravei um vídeo que está no YouTube, aí um vídeo meio pré-histórico, meio tosco, meio arcaico. Procurem no YouTube que o vídeo está por aí, registrando o lançamento do livro da Sandra Pera em São Paulo em 2008. Então, de cara, eu digo que uma das grandes fontes de pesquisa sobre frenéticas é mesmo esse livro, né? Eu tenho uma louca dentro de mim, As Tais Frenéticas, livro da Sandra Pera, belíssimo, que é repleto de fotos históricas, né? Uma coisa maravilhosa aqui, muitas fotos, muitas lembranças inesquecíveis, muitas fotos bacanas, enfim, uma grande iconografia, né? Olha essa foto aqui que maravilhosa, né? E então tem várias fotos maravilhosas nesse livro. E, enfim, aqui também, muito legal, né? Então eu recomendo o livro. Uma outra fonte de pesquisa sobre as frenéticas é o livro Noites Tropicais, publicado pelo Nelson Motta em 2000, que esmiuça um pouco da carreira do Nelson Motta em vários episódios. E aí tem um capítulo dedicado às frenéticas, já que ele é, digamos, o padrinho, né, o criador das frenéticas, né? Então vamos lá, como surgiram as frenéticas? Para quem não sabe, a coisa toda aconteceu quase por acidente, por acaso, né? O Nelson Motta foi chamado para realizar um evento no Shopping Center da Gávea, no Rio de Janeiro, que era um elefante branco, como ele mesmo conta, né? Um shopping que ninguém ia, completamente abandonado, e os donos do shopping queriam movimentar o lugar. Então, existia um espaço dentro do shopping que seria onde seria construído o Teatro dos Quatro, que está lá até hoje, né? Na Shopping da Gávea, no Rio. Naquela época era um teatro que o Sérgio Brito estava montando dentro do shopping. Enquanto o teatro não estreava, aquele espaço estava vazio. Então os donos do shopping chamaram o Nelson Motta para ele agitar aquele espaço durante apenas 4 meses, de agosto, setembro, outubro e novembro de 76.
O Nelson Motta então resolveu criar uma discoteca no lugar, já que era um momento em que as discotecas estavam começando a ferver no Brasil e no mundo todo, né? E assim nasceu a discoteca The Frenetic Dancing Days, né, organizada pelo Nelson Motta e sua equipe. Para dar um molho para a discoteca, o Nelson Motta, conforme ele mesmo contou há cerca de 3 anos no programa do Pedro Bial na Globo, em 2018, ele falou que tinha ido para Nova York pesquisar e viu que garçons de gravatinha borboleta para servir os clientes eram coisa do passado, né? Que as discotecas de Nova York, por exemplo, sempre tinham garçons e garçonetes jovens e voluptuosos, era uma outra pegada, né? Uma coisa meio Estúdio 54, né? Estúdio 54, né? Que os garçons e garçonetes praticamente ficavam pelados, né? De shortinhos servindo as pessoas. Então ele resolveu fazer uma coisa semelhante e aí ele convidou a Sandra Pera, sua então cunhada, porque o Nelson na época era casado com a Marília Pera, né? Então ele convidou a Sandra Pera para ser uma garçonete do Frenetic Dancing Days e pediu para ela chamar umas amigas. A Sandra Pera chamou a Leiloca e a Regina Chaves. E depois as 3 se lembraram de outras, e assim vieram Lidoca, Du Moraes e Edir de Castro. E como as 6 eram atrizes, cantoras, cantrizes, oriundas do teatro musical, daquela maravilhosa década de 70 no Brasil, pediram para o Nelson Motta, mas só servir, né? Queremos também fazer uma coisa artística, afinal de contas somos atrizes. Então ficou combinado que elas iam fazer um pequeno pocket show no meio da noite, né? Elas largariam as bandejas e cantariam algumas músicas. E era para ser um pocket show que, com o grande sucesso que elas fizeram, roubou a cena do espaço e começou a ficar cada vez maior esse show e se tornou a grande atração da discoteca, né? O momento em que as Frenéticas faziam o show da noite. Né? Inicialmente elas eram um show de covers, né? De músicas já existentes, né? Não havia ainda um trabalho próprio delas. E elas ensaiaram esses covers, que eram músicas da Rita Lee, Rolling Stones, entre outras, e que elas foram ensaiadas pelo Roberto de Carvalho, que naquele momento começava a namorar a Rita Lee, né? Então aqui na página 22 do livro, por exemplo, tem mais detalhes sobre esse início, né? Numa conversa, a Sandra conta, né? Numa conversa entre nós, tivemos a ideia de pedir ao Nelsinho para fazer algo mais do que servir mesas. Afinal de contas, éramos das artes. Ele topou e começamos a pensar no que poderia ser bom. Dançar não era o caso. Nelsinho sugeriu: e se vocês cantassem umas 3 ou 4 músicas lá pela meia-noite? Interessante, mas cantar o quê? No dia seguinte fizemos uma reunião na casa dos pais do Zezé. Zezé era Roberto de Carvalho. Não sei o porquê do Zezé, mas é assim que ele era chamado. Em Copacabana. Por sugestão de Nelsinho, começamos a ensaiar Pode Vir Quente que eu estou fervendo. Enfim, e aí, como eu disse, criaram um pequeno repertório que incluía, por exemplo, Let's Spend the Night Together, dos Rolling Stones, e Dançar Pra Não Dançar, uma música da Rita, né, do disco de 75 dela, Fruto Proibido. Prazer em conhecer, somos as tais frenéticas, e um anjo doido fez a gente se encontrar no Dancing Day. Elétricas, somos a mistura de mil sons, muita cor e muito amor. Frenéticas, dizem até que não pensamos em pensar, que somos aéticas, mas deixe isso pra lá. Mas afinal de contas, de onde vinham as tais frenéticas antes de acontecer esse encontro que o Anjo Doido fez elas se encontrarem no Dancing Days? Então, vamos lá. A Sandra Pera já tinha um início de uma carreira de atriz, cantora, principalmente em peças musicais. Ela tinha atuado, por exemplo, no musical infantil A Verdadeira História da Gata Borralheira, com direção do Wolf Maia, e também em musicais adultos, como Pobre Menina Rica, com direção do Carlinhos Lira, e Jesus Cristo Superstar, com direção do Altair Lima. A Leiloca Neves, também tinha atuado no A Verdadeira História da Gata Borralheira, que aliás esse musical infantil na primeira metade dos anos 70 era um verdadeiro all-stars de pessoas da época, né? Pelo elenco desse musical passaram, por exemplo, Lucélia Santos, Luiz Cardoso, Maria Lúcia Dal, Beth Lago, Bettina Vianney, Cláudia Costa, enfim, uma maravilha, né, gente? Então a Leiloca tinha atuado lá também. E a Du Moraes, na época conhecida como Dulcilene ou Dudu, também tinha atuado com a Sandra no Pobre Menina Rica e no Jesus Cristo Superstar. E no Jesus Cristo Superstar elas conheceram a Regina Chaves. E a Regina Chaves, por sua vez,
tinha sido acompanhante dos Dizzy Croquettes na Europa, né? Ela viajou com os Dizzy Croquettes para a Europa, ajudando eles produzindo o grupo, e também era atriz, cantora de musicais, então tinha tudo isso. E por sua vez, a Regina Chaves tinha sido integrante das Dizzy Croquetas, né? Que era o braço feminino dos Dizzy Croquettes. Das Dizzy Croquetas fizeram parte, entre outras mulheres, a Leiloca, a Regina e a Lidoca, que é uma outra integrante das Frenéticas também. E por fim, a Edir de Castro, que tinha atuado no musical Hair, em 69. Também trabalhava no grupo de dança As Brasilianas. E a Edir de Castro, quando começou as Frenéticas, ela já tinha uma filha, né, a Joy, que era fruto da união dela com o Zé Rodrigues, né, o grande cantor e compositor, já falecido, e que na época estava fazendo parte, era Sá, Rodrigues e Guarabira, né, foi o momento em que o Zé Rodrigues fez parte do grupo do Sá e Guarabira. Então a Edir foi a última a entrar no grupo e assim formou-se o sexteto. Vale lembrar também sobre a Edir que ela teria sido uma das musas do Caetano Veloso para a música Tigresa. Isso mesmo. Muita gente pensa que o Caetano fez Tigresa para a Sônia Braga. Na verdade, o Caetano fez a música Tigresa pensando em várias musas daquela época. Entre elas a Edir, que tinha feito Hair. A Sônia Braga também tinha feito Hair, né? Então tem aquela parte, né? Ela me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Né? Então tinha tudo isso, né? Enfim, como a gente vê essa época, uma maravilha, né, gente? Os anos 70, quem viveu, viveu. Quem não viveu, um abraço. Aliás, ainda sobre a ligação das Frenéticas com os Dizzy Croquettes, vale lembrar que a Edir de Castro era irmã de um Dizzy Croquette, né, o Carlinhos Machado, vulgo Lotinha, né, que era um dos integrantes dos Dizzy, e que depois, inclusive, ele apareceu como ator, fazendo ele mesmo na novela Dancing Days, né? Ele era um dos amigos da Júlia Matos, na fase que a Júlia volta da Europa esfuziante, né? Na verdade, eram dois Dizzy Croquettes que apareciam na novela nessa época, o Carlinhos Machado e o Paulette, né? Paulette faz a famosa cena com a Júlia, quando a Júlia arrasa na pista de dança quando ela volta pro Brasil, né? Na inauguração da discoteca Dancing Days dentro da história, né? Mas depois a gente fala disso. Vamos por partes. Então tem isso, a Edir era irmã do Carlinhos Machado. E todas elas tinham uma ligação com os Dizzy Croquettes, principalmente as três que foram croquetas, né? Não é à toa que as Frenéticas aparecem no maravilhoso documentário Dizzy Croquettes, de 2009, né, dirigido pela Tatiana Issa e o Rafael Alvarez, que conta a história do grupo, e aí elas aparecem, elas também são depoentes desse filme, contando suas peripécias e testemunhos que elas tiveram de histórias com Dizzy Croquettes. E no filme também, o documentário, os próprios Dizzy Croquettes comentam, né, que as Frenéticas eram um resultado direto, né, eram herdeiras legítimas dos Dizzy Croquettes. Mas voltando ao The Frenetic Dancing Days, então como eu disse, o sexteto de garçonetes cantoras acabou roubando a cena da boate e virou o grande destaque, né? E realmente naqueles 4 meses as Frenéticas se tornaram praticamente estrelas da noite carioca e a discoteca durou como era previsto exatamente aquele período, ou seja, depois de 4 meses ela acabou, fechou suas portas, deixando órfã e desesperada toda uma geração que tinha vivido os melhores meses de suas vidas naquele período. Eu mesmo, se tivesse uma máquina do tempo, a primeira viagem que eu faria seria essa. Eu ia passar esse período de agosto a novembro de 76 no Rio de Janeiro, frequentando Dancing Days assiduamente. Será que eu ia sobreviver? Uma fera de pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa, eu tenho veneno no doce da boca, eu tenho um demônio guardado no peito, eu tenho uma faca no brilho dos olhos, eu tenho uma louca dentro de mim. Bom, o Dancing Days acabou mesmo, mas só depois, em 78, Nelson Motta tentaria reviver a casa. E assim surgiu uma nova versão do Dancing Days, que dessa vez no Morro da Urca, né, em pleno Pão de Açúcar. Então, nos anos de 78 e 79, durante algum tempo, existiu o Dancing Days no alto do Morro da Urca, que foi uma grande apoteose. Nessa época, as Frenéticas já eram estrelas, então não eram mais garçonetes, claro, eram estrelas da casa que fizeram shows lá, inclusive o show de abertura, da inauguração dessa versão do dessa franquia, né, dessa unidade do Dancing Days. Mas isso foi depois. Na minha máquina do tempo, claro que a minha segunda viagem seria essa, frequentar o Dancing Days no Morro da Urca. Bem, com o fim da discoteca, do The Frenetic Dancing Days, as Frenéticas resolveram seguir em frente. Afinal de contas, elas tinham feito um grande sucesso, por que não continuar ensaiando? E ver no que dava, né? Pois é. E realmente deu em muita coisa. Então, elas começaram a ensaiar por conta própria, tentando continuar uma carreira pós Dancing Days. E aí surgiu o Liminha, né, produtor musical,
convidando elas para fazer um teste na WEA, na gravadora, ou Warner, né, que estava chegando no Brasil, né? A Warner estava estreando no Brasil e as Frenéticas foram as primeiras artistas contratadas da gravadora. Elas gravaram um compacto com a música A Felicidade Bate à Sua Porta, composta por ninguém menos que Luiz Gonzaga Jr., o Gonzaguinha. Essa música se tornou um hit nas rádios e de repente as Frenéticas começavam a fazer sucesso radiofônico. Vem da alegria, saiu agora, partiu nesse instante. Da Rádio Nacional, a gare principal da central. Carregado de ioiôs, colares, cocares, miçangas e tangas e sambas para o nosso carnaval. Lei da alegria promete, mete, 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 garante. E o riso será mais barato, dora, dora, dora em diante. Eu não tenho esse compacto, mas eu tenho um outro, que é esse aqui. Foi lançado depois, já no começo de 78, um compacto duplo, né, que vem com 4 faixas. São elas Perigosa, de Rita Lee, Roberto de Carvalho e Nelson Motta, A Felicidade Bate à Sua Porta, do Gonzaguinha, Tudo Bem, Tudo Bom ou Mesmo Até, de Ronan Soares e Rubens Queiroz e Liminha, e Vingativa, do Wagner Ribeiro de Souza, que era um dos Desi-Croquetes. Produzido por Liminha, direção artística Mazola. 1978. Esse compacto, na verdade, já é um derivado do LP que elas viriam a gravar em 77, né? Então tem 4 faixas que, na verdade, estavam contidas no LP, no primeiro LP das Frenéticas, lançado em 77. De qualquer forma, bonitinho, né, esse mimo, gente? Olha que fofo. Você fez de mim uma hipócrita. Você fez de mim uma cínica. Você fez de mim uma mulher sem lar, uma marvada. Por isso eu sou vingativa, vingativa, vingativa. Por isso eu sou vingativa. Tenho até asco de você. Pois é, gente. Então, em 77, como eu disse, as Frenéticas gravaram seu primeiro LP, o seu primeiro long play, estreando a Warner no Brasil, a WEA. E tá aqui, o LP, Frenéticas. A mesma capa que a gente viu lá no compacto. E atrás tem fotos belíssimas delas todas, né? Todas elas aqui. E aqui, o Ruban, tecladista, é considerado por elas próprias como a 7ª Frenética, né? Um tecladista que acompanhou-as durante praticamente toda a carreira do grupo, né? Tá aqui o disco maravilhoso, com o famoso selo da Atlantic, né? Que era gravado da WEA Atlantic. E maravilhoso, né, esse disco. Eu acho uma obra-prima, com as músicas Perigosa, Quem É, Vingativa, Vida Frenética, Exército do Surf, né, que é um pupurri que inclui as músicas Let Me Sing, do Raul Seixas, O Gênio, de Getúlio Cortez e Bye Bye Love. Depois no lado B, Pessoal e Intransferível, Fonte da Juventude, música da Rita Lee, Cantores do Rádio, né, um clássico do Lamartine Babo, Tudo Bem, Tudo Bom, Mesmo Até, que, pra quem não sabe, essa música com esse título esquisito é aquela, Prazer em Conhecer, Somos as Tais Frenéticas. Na verdade, a música deveria chamar Prazer em Conhecer ou As Tais Frenéticas, mas ela tem o curioso título de Tudo Bom, Tudo Bem ou Mesmo Até. E, por fim, fechando o disco, A Felicidade Bate à Sua Porta, do Gonzaguinha, que foi o primeiro hit das Frenéticas. Então, nesse primeiro LP, a gente tem abrindo o lado A, Perigosa, e fechando o lado B, A Felicidade Bate à Sua Porta. Os 2 grandes sucessos do LP foram esses. Eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Dentro de mim, muito louco, louco dentro de mim. Muito louco, louco dentro de mim. Muito louco, louco dentro de mim. Bom, é um disco, é uma obra-prima produzido pelo Liminha, que arregimentou um time de músicos maravilhosos, enfim. É um disco de altíssimo nível musical, né? Pra mim, um dos maiores discos do pop rock brasileiro, né? Uma mistura de rock com funk, com soul, com disco, né? Uma coisa completamente louca no ano de 77 e com uma capa belíssima, né? Então aqui a gente tem a Sandra Pera, a Edir, Regina, Lidoca, Leiloca e Du Moraes. Enfim, só pra constar, pra quem não sabe, esse disco foi lançado em 77. Em 78, eu com 3 anos de idade, isso mesmo,
3 anos de idade, morava com os meus pais na casa dos meus avós maternos. E o que eu fazia? Minha diversão preferida aos 3 anos era pedir para os meus pais colocarem esse disco na vitrola e eu dançava e dublava o disco das Frenéticas. Pois é, minha gente. Isso em 78, né? Tava na cara que alguma coisa ia acontecer. Depois eu falo mais sobre isso. Elas surgiram há exatamente 1 ano e já são recordistas de shows em todo o Brasil. Este mês elas se apresentam no Anhembi, em São Paulo. E até dezembro fazem mais de 50 shows nas principais cidades brasileiras. As Frenéticas. Algumas noites fico sozinha, com meus lençóis de cetim, pensando em planos de outrora, e até já me esqueci. Viver de noite, dormir de dia, é isso que eu quero sim. A vida boa e frenética, deixe que falem de mim. E ainda sobre o primeiro LP, vale lembrar que ele vinha com um pôster belíssimo dentro, ó aqui, que maravilha, Frenéticas, né? Temos um pôster belíssimo, né? Aqui com elas enroladas num lençol rosa, com um coração dizendo: você vai ficar louco, muito louco dentro de mim. Esse ensaio fotográfico aqui é famoso, né? Foi clicado pela Vânia Toledo, maravilhosa Vânia Toledo, fotógrafa incrível que infelizmente faleceu, né? Não faz muito tempo. E esse pôster vinha então dentro do disco. Aliás, também o livro, né, da Sandra Pera traz muitas fotos da Vânia Toledo. Inclusive essa mesma foto acho que está aqui, né? Logo no começo do livro, aqui. Né? Essa foto também, que é a foto do pôster. Então esse ensaio delas nesse lençol de cetim cor-de-rosa, pink, foi clicado belíssimamente pela Vânia Toledo. Bom, o primeiro disco das Frenéticas, o de 77, Frenéticas, ganhou disco de ouro, né? Vendeu 100 mil cópias e ganhou disco de ouro. Pimba, logo na estreia elas já arrasaram. E assim, em 78, surgiu o segundo LP, que é esse aqui, Caia na Gandaia. Né? Novamente, Regina, Lidoca, Sandra, Leiloca, Edir e Du Moraes. Né? Um LP incrível. Esse LP, aqui é a banda que acompanhava elas na época, né? Que era o grupo gaúcho Bicho da Seda, né? Marcos Lessa, Edinho, Rubinho, que é o Ruban Barra, e Mimi Lessa, que eram irmãos. E dentro, não sei se tinha encarte. No meu caso não tem encarte, porque o que acontece? Esse disco aqui eu não tive na época. Eu só vim a ter esse disco já adolescente, no comecinho dos anos 90, quando eu adquiri ele num sebo, em São Paulo. Mas aí eu comecei a ouvir loucamente, né, as faixas. A Noite da Lua Cheia, que é a primeira, que abre o disco, que eu acho maravilhosa, né, que é composta por Nelson Motta e Rubens Queiroz. Lesma Lerda, olha o trocadilho, troque a letra L de Lesma Lerda por M. O que não mata engorda, Não levo nada a sério e Dancing Days. Depois no lado B, O preto que satisfaz, Macho, Gema Clara, Crazy Darling e Vesúvio, produzido por Liminha. A faixa Macho, que eu gosto muito, que é uma crítica aos machistas, né, foi composta por Roberto e Erasmo Carlos. Isso mesmo, Roberto e Erasmo Carlos fizeram a música pras Frenéticas. Também temos Gema Clara, composta por Gilberto Gil, uma das minhas músicas preferidas desse disco. Crazy Darling foi composta pelo Wagner Ribeiro, do Dizzy Croquettes, o mesmo que tinha composto Vingativa no outro disco. E outras faixas maravilhosas. Mas é claro que quem roubou a cena desse disco foram as duas faixas que acabaram virando temas de novela, Dancing Days e O Preto que Satisfaz. Ah, sim, só uma anedota antes de eu falar dessas músicas. Em 91, quando eu tinha 16 anos, no aniversário de uma amiga minha que também estava comemorando 16 anos, ela fez uma festa com os amigos, todos dessa idade, e pediu para as pessoas levarem discos. Na época ainda as pessoas levavam discos de vinil em festas. Tô falando de 91, tá, gente? É isso mesmo, eu estive lá. E aí o que aconteceu? Eu levei esse disco. Aí coloquei na vitrola e as pessoas da festa ficaram assim... Né? Ninguém sabia o que era Frenética, só a minha amiga e eu, né, claro. E aí eu lembro de um menino que falou assim: você ouve isso? E eu falei: ouço. Quando eu acordei eu não sabia de nada, de onde vinha, onde fui, onde estava. Eu só me lembro que era bom, eu gostava. Eu só me lembro, não me lembro de nada. Qual foi a mão que me pegou pelo braço? Qual foi a boca que me fez ficar louca? O que é que eu fiz até cair de cansaço? Onde é que foi que eu deixei minha roupa? Só sei dizer que quando a luz apagou, algum
Bom, e outro detalhe é que esse mobile que a gente tá vendo aqui, ó, Kayanagandá Frenéticas, justamente esse mobile era uma das peças promocionais desse disco, né? Que é um disco em que elas estão com esse visual da Belle Époque, né? Que é um visual que as Frenéticas tiveram nessa época para lançar esse disco. Bom, o Dancing Days, o que aconteceu? Para falar do Dancing Days, a gente tem que falar o seguinte. Nessa época, então, de 76 para 77, 78, que é quando surge esse LP, a febre disco estava ficando cada vez mais avassaladora e incontrolável no Brasil e no mundo. A Rede Globo estava para lançar uma novela que viria a ser Dancing Days, que estreou em julho de 78, 10 de julho de 78, há 43 anos. Então, o Boni e o Daniel Filho tiveram a ideia, eles queriam batizar a novela de Dancing Days, então eles pediram para o Nelson Motta vender para a Globo a marca, já que ele era dono da marca The Frenetic Dancing Days. Então o Nelson Motta vendeu a marca, aí a novela passou a se chamar Dancing Days, só que eles queriam que o Nelson Motta fizesse a composição da música de abertura, que seria cantada pelas Frenéticas, claro. E assim, Nelson Motta e Rubens Queiroz fizeram a composição Dancing Days, que como o próprio Nelson Motta já contou, foi feita assim, vapt-vupt, em meia hora eles compuseram essa música, e as Frenéticas gravaram e acabou sendo um dos maiores hits do pop brasileiro de todos os tempos, até hoje, né? Como as próprias Frenéticas falam até hoje em entrevistas, né? Você tá numa festa qualquer, em qualquer parte do Brasil, você coloca Dancing Days e a pista bomba. E realmente é isso. Então, o fato das Frenéticas cantarem a música tema de abertura da novela Dancing Days, que foi uma novela apoteótica, como todos sabemos, catapultou elas para a fama mais ainda do que elas já estavam, né? Ficaram ainda mais famosas, né? Afinal de contas, elas estavam cantando a música de abertura da novela das 8 em 78 na Globo, né? Ou seja, na época era uma coisa muito hegemônica, né? Então por aí a gente pode imaginar o tamanho, a dimensão do sucesso das Frenéticas, principalmente naquele ano de 78. E, evidentemente, a novela Dancing Days, para quem acompanha a novela, a gente até já fez um programa aqui no Naftaluf sobre essa novela. A novela, quando começa, o personagem do José Lelgoy, o Horácio e a Yolanda Pratini, eles abrem uma discoteca que era a 17, né? Uma discoteca um pouco mais chique, mais sofisticada. Depois eles vendem a 17 pro Hélio, o personagem do Reginaldo Faria, e o Hélio abre uma discoteca mais moderna, mais pop, como se o Hélio fosse o Nelson Motta da história, né? E ele abre a Dancing Days, né? A discoteca que é onde a Júlia chega da Europa e tudo mais. E aí, no dia da inauguração do Dancing Days, as Frenéticas aparecem na novela, como elas próprias, fazendo um show na boate, na discoteca, cantando o hit Dancing Days, né? Uma cena antológica que acontece por volta do capítulo 60, né? E logo depois disso é o momento em que a Júlia Matos dá o show na pista de dança. Enfim, né? Entraram pra história, né? Todos eles juntos entraram pra história. A novela Dancing Days, Sônia Braga e Júlia Matos, Dizzy Croquettes, Frenéticas, Nelson Motta, enfim, é isso. Bom, e depois, no ano seguinte, 79, surgiu, né, um outro grande hit, é o Preto que Satisfaz, que era desse disco de 78, música composta pelo Gonzaguinha, novamente, e que virou tema de abertura da novela Feijão Maravilha, exibida pela Globo às 7 da noite no ano de 79. Né? Então, as Frenéticas já tinham feito um clipe com essa música pro Fantástico da TV Globo. Aqui no livro, a Sandra Pera conta. Esta música foi tema da novela Feijão Maravilha. A Globo, segundo informações da época, ganhou um prêmio nos Estados Unidos com o clipe que fizemos para o Fantástico. Né? A música, lembrando que a música chama O Preto que Satisfaz, e não Feijão Maravilha, né, que era o nome da novela. Aí aqui mais adiante ela fala... Estava para estrear a novela Feijão Maravilha. É óbvio que nossa música foi o tema de abertura. Pediram que o nosso clipe fosse a abertura da novela. Não deixamos. Não queríamos ficar queimadas. Que bobagem, ela diz. Eles pegaram 6 mulatas, ela fala isso, né? Repetiram todos os truques e gestos que fizemos no clipe e aquilo virou a abertura da novela. Até hoje as pessoas comentam a abertura como se nós a tivéssemos feito. Né? E na verdade não são. Então, realmente, o clipe das Frenéticas é muito parecido com a abertura da novela que foi feita depois, com a música delas, mas sem elas. Né? Quem aparece na abertura são atrizes, modelos, enfim, que aparecem ali fazendo papéis das cozinheiras, né? Aquele chroma key alucinado e maravilhoso que é a abertura da novela Feijão Maravilha. Hula, 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 hula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor vem Brasil, verdadeiro fator de união da família.
Bom, e já que a gente já tá em 79 surge o terceiro LP das Frenéticas. Frenéticas Soltas na Vida. Esse maravilhoso LP com uma capa antológica, talvez a melhor capa das Frenéticas, né? Com a Lidoca aqui fazendo uma coisa meio pin-up francesa, a Leiloca de Miss Terra, Miss Universo, a Regina Chaves de debutante, a Du Moraes de cantora do rádio, de Radio Star, a Edir de Castro, de cantora à la Ângela Maria, anos 40, e a Sandra Pera, uma coisa meio Nara Leão, meio bossa nova, misturado com alguma outra coisa. Interessantíssima. Essa capa, né, todo esse visagismo da capa, a maquiagem, figurinos, foi criada pela Célia Camareiro, né, uma grande figurinista e designer, que criou o visual das Frenéticas nessa época. Tem um encarte belíssimo aqui com as letras também, dá pra ver? Dá, né? Tá de ponta cabeça, mas tudo bem. Esse disco aqui, minha gente, eu ganhei dos meus avós paternos, que tinham uma loja de discos nessa época, né, a última loja que eles tiveram, fechou em 82, e aí eu me lembro que eu fui na loja deles com meu pai em 79 e eles me deram esse disco de presente porque a família já sabia que eu adorava Frenéticas, né, que era um caso perdido. Então esse disco é maravilhoso, eu gosto muito desse disco, que tem as faixas Ai Se Eles Me Pegam Agora, de Chico Buarque, que na verdade foi composta pelo Chico um ano antes para o musical dele, A Ópera do Malandro, né? É uma das músicas da peça, que as Frenéticas gravaram aqui. Agite e Uso, com a Angela Rorô, que no mesmo ano a Rorô tinha gravado no disco de estreia dela, né? E eu gosto muito da versão da Rorô, mas mais ainda da versão das Frenéticas, que tem o solo da Sandra Pera. Adoro essa música. Imagina eu com 4 anos dublando Agite e Uso. Imaginou? Pois é. Sou uma moça sem recado, desacato a autoridade e me dou mal. Sou o que resta da cidade, respirando liberdade por igual. Viro, reviro, quebra e torço, apronto até ficar bem russo. Viro, reviro, quebra e torço, apronto até ficar bem russo. Marcha do Povo Doido, Gonzaguinha. Uma música incrível, atualíssima, uma música de denúncia social, como era de praxe com Gonzaguinha, né? Babyface, né, o famoso clássico, standard do jazz, do Benny Davis e Harry Arquist, versão Nelson Motta. Ouça Bem, música pra pular brasileira, Arnaud Rodrigues e Renato Piau, uma das faixas apoteóticas do disco que encerra o lado A. Ouça bem, tem tamborim no som. Ouça bem, tem tamborim no som. Tem cuíca nesse rock and roll. Tem cuíca nesse rock and roll. Quem repica é o replicador. Quem repica é o replicador. Iaiá, dança com ioiô. Iaiá, dança com ioiô. Até Zé curte o som do Joe. Até Zé curte o som do Joe. Até Paulo canta o som do Paul. Até Paulo canta o som do Paul. Quem me explica esse agogô? Quem me explica esse agogô? No velho blues, meu agogô. No velho blues. No lado B, Mambordel, do Chico Buarque, Sonho Molhado, de Gilberto Gil e Dominguinhos, Perigosíssima, de Nelson Motta, Rita Lee e Roberto de Carvalho, que é uma espécie de continuação de Perigosa, que o mesmo trio tinha composto para o primeiro disco das Frenéticas, né, Perigosa. Para de Parar, Nelson Motta e Ruban, que eu adoro, que é uma música que é uma crítica e um deboche contra a ditadura militar, que ainda existia nessa época. E fechando o lado B, também uma apoteose, né, o samba rock alucinante, É Que Nesta Encarnação Eu Nasci Manga, composta pela dupla Lula e Lucina, que maravilhosa dupla também, né? Bom, gente, esse disco aqui eu acho um dos melhores das Frenéticas, inclusive musicalmente, no termos gerais, ele é melhor que o segundo disco, né? O Kainagandá eu não acho um disco tão bom, né? Eu acho que o terceiro é melhor que o segundo. Você quer me consumir? Eu deixo. Você quer me mastigar? Eu gosto. Se você quer me comer, eu dou um pedacinho pra você. É que nessa encarnação eu nasci manga madura lá no fundo do quintal. Sou manga pedrada nesse galho. Se você não me comer, eu apodreço em galho. Você quer me consumir?
Em 80, as Frenéticas ainda estavam sob contrato com a Warner e tinham que fazer um quarto LP. E assim a gravadora, de certa forma, impôs um LP que é o Babando Lamartine, né? Que eles queriam que as Frenéticas gravassem um disco só com músicas do Lamartine Babo, famoso, né? Lamartine Babo, autor de grandes marchinhas carnavalescas, né? Carioca, nascido em 1904 e falecido em 63. Então, assim surgiu o Babando Lamartine, que é um disco realmente espetacular. Na verdade, musicalmente, em termos de conceito, é o melhor disco das Frenéticas, né? Ele foi todo arranjado pelo César Camargo Mariano, na época casado com a Elis Regina, inclusive como a Sandra conta no livro, a Elis foi a fada madrinha das Frenéticas nesse caso, né? A Elis e o César também eram contratados da Warner. E a Elis deu um jeitinho do César se juntar com as Frenéticas, e assim ele fez os arranjos belíssimos desse disco. Produzido por Liminha e Sérgio Cabral, direção musical César Camargo Mariano. Um disco fantástico, né? Que atualizou as marchinhas do Lamartine Babo. Ai, Juju, que é o meu balangandãs. Ai, estás tu. Ai, minha Juju, meu balangandãs. Nós dois, ai, depois, no sol do amor, que manhã. De braços dados, dois namorados. Já sei, balangandã. Que tem uma capa belíssima, que é uma caricatura do Lan, famoso caricaturista italiano radicado no Brasil, que morreu ano passado, aos 95 anos. O Lan era o caricaturista que fazia várias capas de discos do próprio Lamartine. E assim ele fez essa capa, que é uma caricatura das Frenéticas, com o próprio Lamartine, e atrás um buquê de bundas delas, né, na janela falando com ele. Bom, adoro esse disco, que começa com Juju e Balangandãs, depois Lacanga, Canção para Inglês Ver, que é uma música mais manjada do Lamartine, Baboseiras, que é muito engraçada, Rasguei a Minha Fantasia, né, grande clássico carnavalesco, que aqui aparece numa versão maravilhosa e reconhecível. No lado B, Maria da Luz, Aí Em, que é muito engraçada, é uma das melhores, né? Aí Em, pensas que eu não sei. Enfim, O Teu Cabelo Não Nega, que hoje está considerada politicamente incorreta por questões étnicas, mas é uma música que eu acho que merece todo respeito, tem que sempre colocar no contexto da época que foi criada. Infelizmente, também é muito engraçada, Lamartine Babo e Pavão, uma música melancólica, mas que é um grande deboche contra a classe média e a burguesia. E Linda Morena, do Lamartine Babo, que também é uma música hoje considerada talvez cancelada por questões étnicas, mas de qualquer forma esse disco é muito maravilhoso e eu recomendo. Vale dizer que o encarte do disco era incrível, na verdade era um jornal, né? Um jornal mesmo, né? Baboseiras, um jornal criado pelas próprias Frenéticas, né, com as letras, e que tem um horóscopo da Leiloca, que na época já estava se tornando uma astróloga, como ela seria depois, e uma entrevista muito engraçada das Frenéticas. Enfim, esse disco é incrível, gente. E aí o disco foi lançado em 80, e no ano seguinte, no Carnaval de 81, o tema da escola de samba Imperatriz Leopoldinense era Lamartine Babo. O carnavalesco Arlindo Rodrigues convidou as Frenéticas para participar do desfile. E elas foram, em 5, pois a Sandra Pera tinha acabado de dar à luz. A filha dela com Gonzaguinha, a hoje atriz e cantora Amora Pera, nasceu no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Então a Sandra Pera não pôde ir ao desfile, assistiu pela televisão. E a escola ganhou o campeonato naquele ano, com o tema do Lamartine Babo. Nessa época, ao comecinho dos anos 80, as Frenéticas tiveram uma grande participação em especiais, né, de TV, uma coisa assim. E assim elas participaram do Arca de Noé, especial da Globo Infantil de 80, com músicas de Toquinho e Vinícius, e o Arca de Noé 2, de 81, também Toquinho e Vinícius. Né? Eu falei desses programas o ano passado, em outubro, quando eu falei das trilhas sonoras infantis clássicas, né? Então comentei esses discos maravilhosos. No Arca de Noé 1, as Frenéticas comparecem com a ousada e picante Aula de Piano, e no número 2, a jocosa, também meio maliciosa, O Pintinho. Muito legal. Depois do almoço, na sala vazia, a mãe subia pra se recostar. E no passado, nessa
Além disso, elas também gravaram uma participação no especial do Erasmo Carlos, na Globo em 81, cantando com ele a música Se Você Pensa, né, composição do Roberto e Erasmo. Aliás, essa versão do Erasmo com as Frenéticas, para mim, é a melhor versão dessa música. Por falar em Erasmo, nessa mesma época, elas foram convidadas para participar do projeto Pixinguinha, que levou Erasmo Carlos, Frenéticas e Sérgio Sampaio para fazer uma turnê pelo sul do Brasil. E assim eles ficaram um tempo viajando juntos, a Sandra conta no livro dela também. Se você pensa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Você tem a vida inteira pra viver e saber o que é bom e o que é ruim. É melhor pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz e mais nada, nada. Bom, depois disso surge o momento marketing. Em 81, as Frenéticas foram convocadas por uma agência de publicidade que estava lançando o Barra Shopping no Rio de Janeiro, e assim elas gravaram um jingle e um clipe, né, que passou no Fantástico, divulgando o surgimento do Barra Shopping com a música Barra Shopping, o Shopping Show, né, no Rio de Janeiro, isso em 81. Em 82, a mesma cadeia de shoppings lançou em São Paulo o Morumbi Shopping, e aí elas gravaram mais um pedacinho do jingle e do clipe para gravar o Morumbi Shopping Show. E depois o Parque Shopping em Brasília. Foram 3 cidades, né? Eu já tive o compacto do Morumbi Shopping Show, infelizmente ele sucumbiu ao tempo e eu não tenho mais ele em mãos, uma grande frustração na minha vida. Mas no YouTube tem versões um pouco toscas do clipe do Barra Shopping Show e do Parque Shopping, né? Dá pra ouvir e ver alguma coisa, né? Não é o ideal, mas é o que tem, né, minha gente? Que saudade que eu tenho do que ainda vou fazer na minha barra de vida, um pedaço de prazer. O mistério da vida é procurar tudo que se imagina no mesmo lugar, onde o corpo relaxa e desperta para um novo dia. E a alegria passeia de um lado pro outro sem se machucar. Afinal, você vai descobrir o que a barra inventou. Barra Shopping, Shopping Show. Barra Shopping, Shopping Show. Barra Shopping, Shopping Show. Barra Shopping. Bom, aí depois dessa o que aconteceu? A Sandra Pera, como ela conta no livro dela, ela não estava mais afim de ficar nas Frenéticas. Para ela já não fazia sentido, o grupo já não estava mais acontecendo de um jeito legal. E ela e a Regina Chaves saem do grupo. E assim ficam 4 Frenéticas, que são Du Moraes, Edir, Lidoca e Leiloca, e que gravaram juntas esse LP Diabo A4 em 83 por outra gravadora, né? Porque a essa altura do campeonato ela já tinha encerrado o contrato na Warner, e esse disco saiu pela gravadora Top Tape. Tá aqui. Interessante, né? Esse disco é muito curioso, né? Porque é um disco meio ruim, mas é muito bom também, né? Eu acho bom. Né? É engraçado que ele é de 83, né? E ele me lembra um pouco um disco do mesmo ano da Rita Lee, que é o Bombom, também de 83, e que é considerado às vezes um disco não tão bom, mas que eu gosto muito também. O Bombom é um disco da Rita que eu acho que merece ser redescoberto, e às vezes não é muito, ninguém fala muito dele porque é considerado um disco menor, mas eu gosto muito do Bombom, e assim eu também gosto muito do Diabo A4, né? Quais são as músicas? Não Me Venhas com Beijinhos ao Pescoço, né, com sotaque português mesmo, sotaque lusitano. Composição de Guilherme Lamounier e Sandra Pera, a própria, que não estava no grupo, mas entregou essa composição. Também temos Tente Outra Vez, um cover do Raul Seixas, né, de uma música do Raul Seixas. Pode Guaraná, de Zé Rodrigues e Miguel Paiva, que eu gosto muito. Rock da Cachorra, do Léo Jaime, que tinha acabado de ser gravada também pelo Eduardo Duzec. E Saco Cheio de Noel, do Gonzaguinha. No lado B temos Você Escolheu Errado, o Seu Super-Herói, que foi o grande hit do disco, né? Música de trabalho, e que deu a elas o disco de ouro, né? Com esse disco. Composição do Aguilar, da banda Performática, né? O grande artista plástico José Aguilar. Composição de Aguilar, Thomas Brum, Go e Dequinha. Depois temos A Todo Vapor, mais uma composição de Guilherme Lamounier e Sandra Pera. Com Tudo Arriba, de Paulo Silvino e Orlandivo.
Revolução, uma versão da música dos Beatles, Revolution, de John Lennon e Paul McCartney, versão de Lidoca, Laylock e Léo Jaime, impagável. E finalmente, a linda e melancólica Canção de Amor, de Astor Piazzolla e Geraldo Carneiro. Essa música é uma surpresa, gente. É uma coisa que você nunca se espera que Frenéticas cantariam algo assim. Uma música triste, muito emocionante, muito pungente e que eu adoro. Enfim, eu gosto muito desse disco. Direção artística Salo, arranjos e regências Reinaldo Arias, Cláudio Stevenson e Pisca, produzido por Fernando Adur. Enfim, um disco que acabou sendo um interessante comeback das Frenéticas naquele começo dos anos 80. Antes de lançar o LP, elas tinham lançado inclusive o compacto, que tá aqui, né? Frenéticas. Você Escolheu Errado, Seu Super-Herói, que vinha com essa música, e no lado B, O Saco Cheio de Noel. Sou mais a Mulher Maravilha, lindona, sexy, gostosa, poderosa como a espada de um samurai. E faço um verso em forma de haikai. Por onde ela passa, eu sigo a sua trilha. Ah, como eu queria ser a Mulher Maravilha, curtindo numa ilha. Ao seu conde Drácula, terror da Transilvânia, chupando o sangue da Virgem. Ai, que vertigem! Seu conde Drácula, você encontrou uma adversária sem mácula. E eu, com minha cruz de prata, vou deixar você mais amassado que uma lata, um vira-lata. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Apesar do sucesso desse disco, do Diaba 4, né, o grupo acabou não conseguindo ir além e em 84 encerrou as atividades de vez. De vez? Corta para 8 anos depois, 1992. Pois é, em 92 a Rede Globo resolveu resgatar as Frenéticas e queria que elas gravassem a música tema da novela Perigosas Peruas, de Carlos Lombardi, no horário das 7 da noite em 92. E assim elas gravaram Perigosas Peruas, que foi a abertura da novela. Sendo assim, foi a terceira abertura de novela com o tema das Frenéticas, ó. E assim elas gravaram esse disco, na verdade gravaram essa música, gravaram mais duas músicas inéditas, que foram Oh Boy, do Gonzaguinha também, e Le Fou de Vous. E assim essas 3 faixas inéditas, mais 9 hits do repertório, foram todas coletadas para uma coletânea, As Mais Gostosas das Frenéticas, que foi lançada naquele ano, que tem uma capa horrível, né? Então nem tem o disco aqui, né? Com isso, as Frenéticas tiveram esse rápido revival naquela época, 92, 93. Viajaram, fizeram shows, inclusive se apresentaram no programa que a Xuxa gravava na Argentina na época, né? Esse episódio a Sandra conta no livro dela. Vamos cantar com Frenéticas! Bom dia, Brasil! O show voltou! Voltou em ritmo de pirula! Pirula! Tira e corta! Troca, troca! Sai da troca! Pirula! E eu assisti pela primeira vez um show das Frenéticas nessa época, em São Paulo, no Sesc Pompeia. Foi uma emoção. Foi um pouco depois daquele aniversário que eu falei que a pessoa falou: "Você ouve isso?" Pois é. Essa mesma pessoa podia me perguntar: "Você vai no show das Frenéticas?" Vou. Fui. Bom, depois de 93, quando acabou esse revival das Frenéticas, corta para mais 7 anos. Em 2000, surgiu a ideia de um novo revival das Frenéticas para que elas comemorassem 24, 25 anos de carreira, né, de existência. E a ideia era que o Miguel Falabella dirigisse um grande show apoteótico com as Frenéticas. Só que essa ideia acabou não vingando também e aí não foi para frente. Aí que aconteceu? 3 Frenéticas originais, Lidoca, Du Moraes e Edir, resolveram seguir em frente e chamaram 3 novatas para compor o sexteto, já que Leiloca, Sandra e Regina não quiseram continuar mesmo. E assim, as Frenéticas, durante a década de 2000, existiram nessa formação um pouco diferentona, né, que continha 3 Frenéticas antigas e 3 novas.
Com essa formação, eu assisti um outro show das Frenéticas em 2006 aqui em São Paulo, no Clube Paineiras do Morumbi Y. Foi um show interessante e engraçado. Depois do show eu fui nos camarins e tirei muitas fotos com elas, é claro. Bom, gente, nessa época, em meados dos anos 2000, eu já trabalhava como ator, cantor e estava envolvido com essas coisas. E eu sempre quis homenagear as Frenéticas em algum projeto meu. Em 2001, 2002, eu criei um grupo performático chamado Aníbal Trouxe a Cenoura. Isso mesmo, não é Asdrubal trouxe o trombone. Aníbal trouxe a cenoura, em homenagem a um dos integrantes do grupo, que era o Aníbal Lazar. E a ideia era que o grupo fizesse performances dublando músicas das Frenéticas em festas, bares, boates e palcos da vida. E assim fizemos. A gente se apresentou no Terça Insana, no começo desse projeto maravilhoso da Grace Janucas, que na época acontecia no Teatro Next, em São Paulo, na Rua Rego Freitas. A gente dublou, acho que Vingativa e Ai Se Eles Me Pegam Agora, das Frenéticas. Mas depois desse grupinho trash, a minha vontade de trabalhar com Frenéticas continuava. Eu queria cantar músicas das Frenéticas. Então, em 2011, eu criei o grupo, aí sim, um grupo musical para cantar mesmo, um grupo que se chamava Frenéticos, Molhados e Croquetes. Obviamente, como o nome está dizendo, é uma homenagem às Frenéticas, aos Secos e Molhados e aos Desicroquetes. Era um grupo cantante, eram 3 atores cantores, eu era um deles, e tínhamos um pianista e um diretor musical. E estreamos em novembro de 2011, olha aí, quase 10 anos, num show maravilhoso no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, aqui em São Paulo, no porão do Centro Cultural, onde a gente cantou todo o nosso repertório de covers, incluindo Perigosa, abrimos o show com Perigosa, um cover das Frenéticas, e também fizemos um número de dança com Ai Se Eles Me Pegam Agora. Tem VT aí? Roda o VT. E assim o grupo existiu durante um tempo e no repertório havia covers de vários artistas, entre eles, claro, das Frenéticas. Eu sou perigosa, eu posso te dar um tronco de fogo, eu posso prender você, meu escravo, eu faço você feliz e sem medo, eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Au! Dentro de mim, muito louco, louco dentro de mim, muito louco, louco de mim, muito louco, louco. Sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Sou uma fera de pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa. Eu também já quis dirigir um documentário sobre as Frenéticas, afinal de contas, como vocês sabem, eu sou também um cineasta de plantão. Então eu tinha o desejo de dirigir um documentário em longa-metragem sobre a saga das Frenéticas. Mas, em abril de 2011, a Rede Globo levou ao ar o Por Toda a Minha Vida, dedicado às Frenéticas, né? Aquele programa antigo da Globo, que era uma espécie de biografias que misturavam documentário com ficção, né? Com uma romantização de alguns artistas da MPB. E as Frenéticas foram as últimas, né? Foi o último episódio do Por Toda a Minha Vida, foi com as Frenéticas, em abril de 2011. Eu adorei esse programa, acho que foi a melhor edição do Por Toda a Minha Vida, foi esse das Frenéticas. O roteiro era muito bom, um elenco adequado, né? As 6 atrizes que fizeram as Frenéticas estavam muito bem escaladas. 66 e hoje dança no Frenetic Dancing Band. Pra lá? Pra lá pra onde? Só se eu abrir a porta. Ai, pisando no meu pé. Desculpe, foi sem querer. Doeu? Ai, vida de artista é braba, hein? 6 dentro de um táxi aqui toda apertada. Peraí. O sonho será interminável e a vida será colorida. É fita isso? Não, é o rádio, cara, que tá tocando. Rádio ligado, meu Deus, somos nós.
foi uma festa. A gente levou um susto quando percebeu que tava tocando. É a realização de um sonho. Carregado de olhos, colares, cocares, miçangas e tangas e sambas para o nosso carnaval. O trem da alegria promete, mete, 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 garante. O riso será mais barato. Eu gostei muito desse programa, tinha muitas cenas de arquivo interessantes, então eu fiquei satisfeito. Por isso que, por hora, descartei a minha ideia de fazer um documentário das Frenéticas. Eu acho que esse programa, o Por Toda a Minha Vida da Globo, cumpriu bem esse papel, inclusive mostrando cenas emocionantes da trajetória do grupo, como o famoso momento em que elas desembarcam na cidadezinha de Caicó, no Rio Grande do Norte, para fazer xixi num casebre, e quando elas batem na porta, elas descobrem que as meninas dentro da casa estavam ouvindo o disco delas. Né? Emocionante, né, gente? Fica quieta, não tô Eu aguentando. duvido que tem banheiro aqui nesse lugar. Ai, aqui de alguma mundo, coisa não tem que nada ter, nem que aqui. seja um pinico. Puxa vida, Leilão. Ai, Eu não tô ai, acreditando. ai. Que horas que essa casa não tem nada? Ah, no meio do nada, gente. Olha aqui, o que é isso? Louca, você tá ouvindo isso? Tô ouvindo. Brilho dos olhos, eu tenho uma louca dentro de mim. As crianças abriram a porta, tava tocando a gente e éramos nós, no meio do nada. As crianças ficaram... Que isso? Uma aparição, né? Meu Deus. Não tô acreditando. Pleno sertão, gente. Tu não vai pedir autógrafo, não? Não, ninguém vai acreditar. Se importa? Mas por que é que tá chorando assim? Eu fiquei muito comovida por mim, de repente, a minha avó está ali dentro daquela casa, e tenho certeza que por ela. Que eu fiquei muito emocionada e feliz de ver onde a gente pode atingir, quantas pessoas a gente pode levar à felicidade. Prazer em conhecer, somos as tais frenéticas. Que um anjo doido fez a gente se encontrar no Dancing Days. Elétricas, somos a mistura de mil sons. E o mais legal desse programa da Globo, Por Toda a Minha Vida de 2011, é que deu tempo de homenagear as 6 frenéticas em vida, né? As 6 estavam vivas naquele momento, então foi bacana elas serem homenageadas. Porque um pouco depois algumas partiram, né? Em julho de 2016, a Lidoca foi a primeira, né, a partir, né, deixando a sua carreira aqui, uma carreira como eterna frenética, além de atriz e cantora, produtora, também produziu várias coisas para televisão e para o cinema, empresária, né, a Lidoca criou as bandocas, né, que é umas bandejas para executivos muito interessantes, e também escritora e poetisa. Ela chegou a publicar a autobiografia dela, né, Lidoca, Uma Vida Frenética, em 2012. Saudades da Lidoca, e que sempre estará em nossos corações. Em janeiro de 2019 foi a vez da Edir de Castro, que também partiu, né? Uma pessoa incrível, atriz, cantora muito simpática, né? E que a gente viu tanto em novelas, né? Atuou bastante em novelas, fazendo participações ou mesmo novelas inteiras. Ela esteve, por exemplo, em Rock Santeiro, Cambalacho, Anos Rebeldes, Por Amor, remake de Cabocla, remake de Sim a Moça. Também no cinema, né? Fez aparições interessantes, O Menino Maluquinho, É Proibido Proibir. Enfim, saudades da Edir de Castro, né? Uma frenética também bastante carismática. E as outras frenéticas que ainda estão aqui conosco, as outras 4. Regina Chaves, bom, a Regina, logo que ela saiu do grupo, naquela época, ela se casou com Chico Anísio, com quem teve um filho, Cícero, que nasceu em 81, se eu não me engano, e ela ficou casada com o Chico, acho que cerca de 10 anos, e o filho dela completaria 40 anos agora, mas infelizmente ele acabou de falecer, né? Tivemos a notícia triste da morte do Cícero, filho do Chico Anísio e da Regina Chaves, agora há cerca de um mês, né? Bom, a Regina trabalhou bastante com o próprio Chico Anísio, como atriz em alguns programas dele e também como produtora, assessora dele. E, bom, como esquecer o personagem que ela faz na Escolinha do Professor Raimundo, né? Aquela assistente loira, meio abobalhada, que criou o famoso bordão. Sabe que eu não sei?
Sinésia, tuas A ordens. senhorita poderia me informar se é nessa rua que fica o Recanto das Noivas? Recanto das Noivas, que tem estilistas e desenhistas próprios e especialistas em vestidos de casamento. Isso mesmo. E que tem uma equipe de costura especializada, dando assim um atendimento personalizado. Exatamente. E que cobra um bom preço, dando assim uma excelente qualidade de serviço. Ai, perfeitamente. É nessa rua que fica. Será que eu não sei? Pois é, essa personagem da Regina Chaves, impagável, é a Sinésia, né, o nome da personagem. Na verdade, ela já existia no Chico Anísio Show, ainda no final dos anos 80, essa personagem já aparecia, né. Depois ela acabou aparecendo na escolinha, ela trabalhava na escolinha, né, começou a aparecer essa personagem dentro do contexto da escolinha, num crossover, né. Então, Regina Chaves, maravilhosa, como eu disse, a Regina teve uma participação enorme na carreira dos Dizzy Croquettes, como produtora e assessora deles, ela fala bastante sobre isso no documentário sobre eles. Enfim, adoro a Regina também, com a sua voz rouca e maravilhosa, né? Uma frenética blasé e maravilhosa, né? E a Leiloca Neves também fez várias atuações como atriz, na TV principalmente, e depois se dedicou à carreira de astróloga, né? Que é o grande filão dela, é a astrologia até hoje. Leiloca Neves. Bom, a Du Moraes, né, Dulcilene de Moraes, ou Dudu, hoje Du Moraes, é uma ex-frenética que a gente vê bastante, né, tem uma carreira vastíssima na TV, no teatro também, né, na televisão fez inúmeras aparições, inclusive em programas do Chico Anísio também, novelas, né, várias novelas, como Cheias de Charme, Eta Mundo Bão, entre outras, e ela foi a tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na versão 2001, né, que a Globo lançou em 2001. Quem diria que uma ex-frenética ia ser a tia Anastácia, né, gente? Incrível. Além disso, a Du Moraes tem uma carreira incrível no teatro musical, principalmente, né? Esteve em peças famosas como As Noviças Rebeldes e Radio Stars. Bom, e por último, a caçula das frenéticas, a Sandra Pera, que está aí quase às vésperas de completar 67 anos, em setembro agora. A Sandra Pera, além de atriz e cantora, se tornou uma grande diretora de teatro, né, dirigindo vários sucessos teatrais, ela tem vários sucessos, hits teatrais no currículo. Esse ano ela acabou de lançar um disco, né? Na verdade ela tinha lançado um disco solo logo depois que ela saiu das frenéticas, né, em 83, Sandra Pera. E agora, 38 anos depois desse disco, ela lançou o segundo trabalho dela solo, Sandra Pera em Belchior, um disco que a Sandra acabou de lançar nas plataformas, todo, obviamente, dedicado à obra do compositor cearense Belchior. Um disco muito bonito, né, muito emocionante, né, com a voz madura da Sandra cantando as belíssimas composições do Belchior, que está atualíssimo, né, claro. E o disco foi produzido, né, uma das pessoas que produziu o disco foi a própria Amora Pera, né, atriz, cantora, filha da Sandra com o Gonzaguinha. Bom, e as três ex-frenéticas, que são Du Moraes, Sandra Pera e Leiloca Neves, estiveram no espetáculo 70, Década do Divino Maravilhoso, um espetáculo musical, performático, etc e tal, do Rio de Janeiro, mas que esteve em São Paulo em cartaz, inclusive também tinha a participação da Baby do Brasil. Eu assisti esse espetáculo, portanto, foi a terceira vez que eu vi as frenéticas no palco, né? No caso, 3 frenéticas, né? Elas cantavam algumas músicas durante esse espetáculo. Mas um pouco antes disso, em 2017, eu já tinha assistido no Sesc Pompeia, em São Paulo, o mesmo lugar onde eu tinha visto o meu primeiro show das frenéticas lá em 92. Em 2017 eu assisti o show Duas Feras Perigosas, que era um show com a Du Moraes e a Sandra Pera, que cantavam várias coisas, entre elas algumas coisas das frenéticas. Esse show foi muito bacana, as duas rodaram bastante com esse show, que era produzido pelo meu amigo e colega Rodrigo Faur. E foi o próprio Faur o responsável por lançar essa pérola, o box das frenéticas, As Frenéticas, 40 anos de Dancing Days. Aqui a gente vê na capa a mesma foto da Vânia Toledo que a gente comentou. E esse box esplêndido traz os 4 LPs do grupo na Warner, né? Então tem aqui tudo em CD, um box produzido pelo Rodrigo Faur, né, como está aqui nos créditos. Idealização e produção executiva, Rodrigo Faur. Ele escreveu os textos também. Um box muito bem cuidado e que é uma coisa incrível, né? Finalmente alguém conseguiu fazer isso, né? Lançar o box das frenéticas no mercado. E assim a gente tem todos os LPs que a gente viu agora em CD, né? O primeiro, o segundo, belíssimos, né, gente? Olha que fantástico. Isso aqui é uma joia, né? Então tá aqui, os 4 LPs que foram produzidos pela Warner, né? O box é do selo da Warner. Inclusive os rótulos, né? Como eram os vinis, e aqui tem os encartes, tem letras e as contracapas dos discos, né? Aqui, enfim, uma coisa maravilhosa, né, gente? Esse box aqui, quando saiu, né? Demorou para sair esse box, ele foi anunciado, demorou bastante para chegar ao mercado, mas quando chegou, né? Acho até que esgotou.
Inclusive tem faixas extras, né, em cada disco. Por exemplo, no primeiro tem Açúcar Candy, Corpos Terrestres, que é uma faixa bizarra que elas gravaram com o Belchior no final dos anos 70. Peligrosas, né, a versão em espanhol de Perigosa. No segundo CD, as faixas bônus são Aula de Piano, né, do Arca de Noé, e o Pintinho, do Arca de Noé 2. Se Você Pensa, com Erasmo Carlos, e o Dancing Days em espanhol. No terceiro tem Bye Bye My Baby e o curioso dueto Tutti Frutti com Miguel Bosé. Miguel Bosé, artista espanhol, que atua no filme De Salto Alto do Almodóvar. Ele também vem da Espanha com aquela vontade de conquistar o público brasileiro. E aqui ele está muito bem acompanhado, com a alegria e a vibração das frenéticas Tutti Frutti. Desejo, sei que faz me dar morango, é bom e refresca. Ai, que bom e sempre vou tomar. Ei, pirulito, vem cá refrescar. Desejo, sei que faz me dar pistache, comprido e amargo. Ai, que bom e sempre vou tomar. Ei, pirulito, vem cá refrescar. Sou guloso, tudo bem, viro até bandido. Rosa aqui sim, roxo lá e também tem colorido. Você está se refrescando. Enfim, e o último CD traz as faixas Perigosas Peruas, Le Fou de Vous e Oh Boy, que são aquelas músicas que elas tinham gravado em 92, as inéditas, né? E no box que o Fauru lançou, só faltou o quinto LP, né? Que é o LP Diabo A4, que na verdade já tinha sido lançado em CD em 2011, na coleção Descobertas, do Marcelo Frois. Então, na verdade, na prática, a gente tem sim os 5 discos das Frenéticas em CD. Então, estamos aí, né? Pois é, gente, esse programa foi uma sincera e dedicada e humilde homenagem a essas 6 mulheres maravilhosas que revolucionaram o MPB e o pop rock brasileiro e foram a trilha sonora da transição do Brasil ditatorial para o Brasil da liberdade, da democracia, da abertura política no começo dos anos 80. Né? Se a gente parar para pensar, a obra das Frenéticas é esse grito de liberdade, de libertação, né? Como a letra de Dancing Days, abra suas asas, solte suas feras, né? Entre outras partes incríveis da música que tem tudo a ver com esse período, né? A libertação do final dos anos 70, né? A transição para a abertura dos anos 80. E se o que veio depois foi um pouco frustrante, não é culpa delas, né? Mas aquela transição foi muito bem musicada e cantada pelas Frenéticas. Então as Frenéticas anteciparam muita coisa do que a gente vê hoje de girl power, de feminismo também, né? O feminismo que a gente vê hoje no Brasil, na sociedade, inclusive nas artes brasileiras, tem muito a ver com essas raízes plantadas pelas Frenéticas também. Eu diria, inclusive, que a atual música pop LGBT queer do Brasil deve muito às Frenéticas, né? Mesmo que os artistas atuais desse filão não tenham consciência disso. Mas, na minha opinião, de Pablo Vittar a Lineker, de Gloria Groove a Bahias e a Cozinha Mineira, de Verônica Valentino até As Travestidas, todos esses artistas, entre outros artistas atuais do século XXI, têm muito a ver com as Frenéticas e talvez esses artistas não existiriam se as Frenéticas não tivessem existido. Pois é, minha gente, por isso que eu digo, eu amo essas mulheres desde criancinha, como eu falei, desde os meus 3 anos de idade, eu sempre quis ser uma frenética, por isso que eu criei aquele grupo Frenéticos, Molhados e Croquetes, para extravasar um pouco esse meu desejo. Quem sabe eu ainda não volto com esse grupo também para fazer uma homenagem, agora que meu grupo tá fazendo 10 anos, né, em novembro agora. Será? Vamos ver, né? De qualquer forma, fica aqui a minha homenagem aos 45 anos das Frenéticas, insubstituíveis, eternas e inesquecíveis, as tais Frenéticas.